11. Mulheres como vasos. Conta-se a história de algo que dizem ter acontecido na Índia, sobre 2 vasos de barro que eram usados para levar água de um poço até a casa do mestre. Cada manhã e cada tarde, um servo colocava as 2 vasilhas penduradas em um pau e as levava até o poço, pegava a água e voltava para casa com elas cheias. Um dos vasos conseguia chegar à casa sem vazar sequer uma gotinha de água e se orgulhava muito desse fato. O outro vaso tinha uma rachadura e até chegar à casa, já tinha vazado metade da sua água pelo caminho. Ele se sentia muito mal por não poder fazer a sua tarefa melhor. A primeira vasilha sempre gozava do pobre vaso rachado, que então se esforçava cada vez mais para segurar a água. Mas tudo era em vão. Um dia, ele não aguentou mais e reclamou para o homem que o carregava: "Eu não quero mais buscar a água do poço. Por mais que me esforce, não consigo chegar em casa com mais do que metade da água que você coloca dentro de mim. É um desperdício, e eu me sinto tão inútil. Use outro vaso que não tenha defeito. Não quero servir mais." O servo que buscava água todos os dias olhou com carinho para o vaso frustrado. Como ele era limitado no seu entendimento. Como ele tinha uma visão tão mesquinha. Então lhe disse: "Meu querido vaso, eu conheço muito bem a sua fraqueza, e sabendo do que você vazava água pelo chão, resolvi aproveitar essa sua incapacidade. Plantei flores ao longo do caminho entre o poço e a casa. 2 vezes por dia, quando andamos do poço até a casa, você regou as plantinhas para mim. Com isso tenho lindas flores para enfeitar e embelezar a casa do nosso mestre. Olhe e veja como a sua fraqueza tem sido usada para embelezar o caminho. Você tem sido útil não somente para carregar água, mas também para embelezar a moradia do nosso mestre, para refletir e compartilhar. Com qual dos vasos você mais se identifica? Por quê? Como que Deus usa vasos fracos para a glória dele? Acho que muitas de nós sentimos às vezes que somos como vaso rachado. Queremos esconder os nossos defeitos. Na Epístola de 2 Coríntios, Paulo escreve sua segunda carta defendendo seu apostolado com humildade. No capítulo 3 ele enfatiza a glória da nova aliança e como ela nos transforma. Nos primeiros versículos do capítulo 4, ele fala da cegueira dos que não conhecem a Cristo. Depois Paulo foca nossa tarefa, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse: "Das trevas resplandecerá a luz", Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4:5-7. Paulo destaca que vasos fracos revelam um Cristo forte. Vamos trabalhar 3 descrições da nossa identidade que podemos tirar dessa passagem. 1. Eu sou um vaso de barro. Não gostamos muito de ser vasos de barro. Preferimos ser algo mais belo, mais útil, de durabilidade maior. Ser feito de terra é humilhante. Não queremos ser frágeis. Gostaríamos de ser autossuficientes, capazes de conseguir tudo o que queremos por nossas próprias forças. Quando eu era criança, e mesmo depois de me tornar adulta, eu não gostava muito de passar tempo nos Estados Unidos. Sou norte-americana, mas como fui criada no Brasil, eu não entendia bem a cultura da outra América. Então, quando estava lá, eu fingia que entendia tudo o que as pessoas falavam e não perguntava quando tinha dúvidas, pois eu não queria chamar atenção para o meu defeito. O que era mais difícil para mim era a insegurança que eu sentia por ser diferente. Eu era aquele vaso diferente que não queria que outros percebessem os meus defeitos. O que geralmente fazemos para dar a impressão de sermos algo melhor do que um vaso de barro? Muitas vezes damos desculpas, culpamos os outros, nos escondemos atrás de roupas chamativas ou maquiagens, não somos transparentes e vulneráveis com as pessoas, contamos meias-verdades e assim por diante. Fingimos ser algo que não somos. Muitas de nós talvez não diríamos que somos autossuficientes, mas vivemos assim. Olhamos para os afazeres da vida cristã e tentamos cumpri-los sozinhas. Lemos a lista dos frutos do Espírito Santo e achamos que podemos desenvolver essas características em nossas vidas se nos esforçarmos o suficiente. Somos tentadas a fazer isso até no nosso tempo devocional. Decidimos que agora seremos mais disciplinadas nesse período e então conseguiremos ser consistentes todos os dias. A realidade é que talvez até consigamos isso por algum tempo, podemos tapear algumas pessoas e darmos a aparência de santinha, mas não passa de aparência. Não é este o objetivo. Tentar transformar um vaso de barro num vaso ornamental? Podemos até enganar algumas pessoas e não chegarem muito perto, mas sabemos que tudo é falso, porque ainda somos vasos de barro.
Eu não gosto de encarar as minhas falhas e fraquezas. Desconfio que eu não seja a única. A minha tendência natural ao ver um defeito no vaso que sou é de tentar cobri-lo com mais barro ou tinta para esconder as rachaduras. No fim, acabo deixando o vaso mais feio ainda. Tentamos reparar as rachaduras com a nossa própria força, lendo mais a Bíblia, orando mais, indo para a igreja todas as vezes que tenha qualquer programa. O problema é que o foco está no eu, naquilo que eu faço para fingir ser algo que não sou, para refletir e compartilhar. Quais seriam algumas das falhas na sua vida que você esconde de outros ou tenta disfarçar? Como você é tentada a cobrir essas suas rachaduras e fraquezas? Como a graça de Cristo nos liberta das tentativas fúteis de projetar aparências e não a verdade de quem somos? 2. Eu sou um vaso de Cristo. Por que Deus escolheu usar vasos de barro para guardar o seu tesouro? Por que não quis algo mais digno, como um vaso de ouro, de prata ou até de diamante? Seria muito mais valioso, duradouro e bonito. A razão é que o vaso não foi feito para ser o tesouro, mas para conter o tesouro. Qual é a função desse vaso? Guardar um tesouro. O que é o tesouro? É a luz que porventura é Cristo. A função do vaso não é ser valioso em si, mas conter algo de grande valor. Ele existe para chamar atenção para o tesouro, não para si mesmo. Se eu fosse um vaso precioso, daqueles antigos, caros, cobertos de pinturas ou ouro puro e joias, o que as pessoas viriam? Prestariam atenção no vaso ou no tesouro dentro dele? Imagine 2 vasos com um buquê de rosas em cada um. Um vaso é simples, de barro mesmo, sem nada muito chamativo. O outro é dourado, enfeitado com joias de várias cores e tamanhos. Se os 2 vasos fossem colocados na sua frente, qual dos 2 chamaria mais atenção para as rosas? É claro, o vaso simples chamaria toda a atenção para as rosas. O outro vaso, por outro lado, competiria com as rosas, querendo chamar mais atenção para si. Qual é a tendência humana? É chamar atenção para nós mesmos, e não para o tesouro que carregamos. João Batista exemplificou a atitude certa quando viu Jesus e disse: convém que ele cresça, e que eu diminua. João 3:30. Então, não sou somente um vaso de barro, sou um vaso de Cristo, que emana a luz dele. Ser um vaso de Cristo tem 2 significados. Primeiramente, fala de pertencer a Cristo, sou vaso dele, então ele me usa como quer. Mas também Cristo está em mim, e isso mostra que tem uma função importante. Cristo quer viver em mim e por meio de mim. Versos 10 e 11. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Eu não sou capaz de viver a vida cristã. Somente Cristo pode viver a vida cristã, porque é a vida dele. Não tenho a força, a garra, a capacidade nem o ânimo necessário. É exatamente isso que o versículo 7 está dizendo. O poder de viver a vida cristã é de Deus e não vem de nós. Olhe também para 1 Coríntios 4:7. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse? Essa é uma advertência para o vaso orgulhoso. Talvez você esteja pensando: tudo bem, sei que não sou capaz de viver a vida cristã. A Bíblia está cheia de listas de atitudes e ações que ficam longe do meu alcance. O que devo fazer agora? A resposta é ao mesmo tempo muito simples e muito difícil. A única maneira que qualquer um de nós consegue viver a vida de Cristo é deixando-o vivê-la por meio de nós. Precisamos depender completamente dele. Isso significa uma dependência 24 horas por dia, 7 dias por semana. E levar os pecados até a cruz cada vez que errar e agradecer pelo perdão. Também significa regozijar-se no fato de que quando Deus olha para nós, Ele não vê cheias de pecado, mas sim puras e santas, pois fomos lavadas pelo sangue de Jesus e vestidas com sua justiça, segundo Coríntios 5:21. Ao olhar para nós, Deus vê o tesouro que carregamos, não o fato de sermos feitas de barro. Precisamos morrer constantemente para as coisas do mundo e então deixar Cristo viver por meio de nós. Teremos de praticar essa dependência por toda a vida, pois nunca alcançaremos a perfeição sozinhas. É isso que significa deixar Cristo viver sua vida por meio de nós. Todas nós já vimos um bebê recém-nascido. Ele depende totalmente da sua mãe, pois não consegue fazer nada sozinho. No entanto, com o crescimento, aos poucos o bebê se torna mais independente. Logo ele consegue sentar-se, comer, andar, vestir-se, correr e continua se desenvolvendo até se tornar um adulto totalmente independente dos pais. A vida normal é assim, mas a vida espiritual é exatamente o oposto. Quanto mais crescemos na fé, mais dependentes nos tornamos. Chegamos ao ponto de não fazer nada sem depender totalmente de Deus para nos capacitar. O paradoxo da vida cristã é que Deus quer que cresçamos em pequenez.
A luz de Cristo resplandece muito mais por meio das nossas fraquezas. Não é desculpa para pecar, ou para não se esforçar naquelas áreas em que somos muito tentadas e caímos facilmente. Essas áreas de mais fraqueza são exatamente onde precisamos depender de Cristo ainda mais conscientemente. Algumas dicas que têm me ajudado. Peço a Deus que acione um pisca-alerta para sinalizar quando eu estiver próxima do pecado, para que eu pare. Oro pedindo força para não pecar quando sinto que estou sendo chata, quando tenho dificuldade em perdoar alguém, suplico por ajuda e renovação da mente. Então, quando deixo Jesus viver por meio de mim, fica muito óbvio para todos que não veio de mim, mas de Cristo, e ele recebe a glória. Não é isso que Paulo está dizendo em 2 Coríntios 12, 9 e 10, quando ele pede 3 vezes para Deus tirar dele o espinho na carne? Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pense em uma criança pequena que está sentada em um balanço sendo empurrado pelo pai. A criança grita com alegria: empurre mais alto, pai, e o pai empurra. E a criança chama a atenção do irmão ou amigo dizendo: olha como estou no alto. Estou balançando mais alto do que você. Quem é que fez todo o trabalho e possibilitou que a criança balançasse tão alto assim? Foi o pai, mas a criança se orgulha do grande feito. Quando dependemos em Deus e Ele age por meio de nós, temos o dever de entregar a glória a Ele e não a nós mesmos, para refletir e compartilhar. Em que área da sua vida você tem maior dificuldade em repassar o crédito para Deus ao invés de tomar a glória para si? O seu objetivo é de crescer na independência humana ou na dependência de Deus? Como podemos crescer em pequenez de forma prática? Eu sou um vaso de barro, também sou vaso de Cristo. Existe ainda uma terceira verdade sobre a nossa identidade como vasos que precisamos apreciar. 3. Eu sou um vaso de bênção. Como posso ser um vaso de bênção sendo feito de barro? Nós ministramos muitos mais para as pessoas ao nosso redor quando elas reconhecem que estamos cientes dos nossos próprios defeitos. Aquelas pessoas que projetam apenas o sucesso e suas conquistas e parecem não ter nenhuma luta ou dificuldade acabam ministrando para poucos, pois não nos identificamos com elas. Por outro lado, a pessoa humilde, transparente, vulnerável, dependente de Deus, que deixa a sua luz brilhar através das fraquezas, esta sim, alcança muitas pessoas. Não tente cobrir as suas fraquezas, mas deixe a luz de Cristo resplandecer por meio de você. Quando você vive o perdão de Deus pelo fato de que você já foi perdoado, a luz de Jesus brilha. E quando a luz brilha, iluminamos o caminho e abençoamos aqueles que veem a luz. Houve uma diferença drástica no meu ministério depois que comecei a entender essas verdades, pois trouxe alívio em lugar do jugo. Eu me lembro certa vez de uma visita que recebi de uma ex-aluna que eu havia mentoreado há alguns anos. Agora casada, ela estava na fase de vida que eu vivi lá atrás quando nos conhecemos, fase de jovem casada com filhos pequenos. Ela me disse que muitas vezes ela se sentia sobrecarregada e sem força para cumprir os seus deveres. Depois ela me disse que pensava assim: se a Carol conseguiu, então eu também consigo. Quando ela soltou essa frase eu fiquei triste, pois a mensagem que eu havia repassado para ela era para se esforçar ao máximo na sua própria força e mostrar para todos como ela era forte. O que eu deveria ter ensinado era o reconhecimento das limitações dela, para depois correr para o único capaz de viver por meio de nós, nos capacitando para cumprir a obra dele. Muitas vezes somos tentadas a colocar uma máscara, cobrir as rachaduras do vaso, para sermos um bom testemunho para os outros. O problema é que ao fazermos isso, as pessoas veem uma máscara, e não a luz de Cristo. Temos de ser transparentes, admitir quando falhamos ou quando lutamos em certas áreas, mostrar que mesmo assim Cristo quer viver por meio de nós. Assim, a luz de Cristo brilha mais forte através das fraquezas, para refletir e compartilhar. Você está ciente do fato de que realmente carrega um tesouro e que tem o dever de mostrar a todos. Como no dia a dia, você pretende chamar a atenção para o tesouro que carrega ao invés de mostrar o vaso e um mundo de Photoshop. Qual é o perigo de sempre tentar cobrir os defeitos e projetar uma imagem de perfeição? Conclusão: Cristo quer que a luz dele resplandeça em nós. A graça de Jesus permite que vasos quebrados derramem água viva e produzam flores para a glória de Jesus. Não é tanto o vaso, mas o tesouro que está dentro dele que merece a atenção. Medite no fato de que você é um vaso de barro, que tem Jesus como tesouro para ser uma bênção onde quer que você for. Quando sou fraco é que sou forte. A grande ideia.
Vasos fracos revelam um Cristo forte.